galera, eu me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo para mais um giro de notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de começar, eu quero estar pedindo para você que não é inscrito e está aqui pela primeira vez, inscrever-se, vem fazer parte da família Vasco Meu Mundo para ficar sempre por dentro das notícias do nosso gigante na minha voz. Deixa o joinha aí no vídeo que vai estar me apoiando pra caramba também aqui no YouTube. E o principal, hein? O principal, não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Fez tudo isso, eu vou direto ao ponto que é falar do nosso amado clube para você. E eu começo falando sobre a CBF, que redefiniu a data de partida entre Vasco e Cuiabá, atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes reagendado para o dia 25 de setembro, a mudança foi feita para ajustar o calendário, já que o Vasco tem compromisso válido pela semifinal da Copa do Brasil. As equipes vão se enfrentar no dia 23 de outubro, numa quarta-feira, às 19 horas em São Januário. É a segunda vez que o duelo sofre essa alteração, inicialmente marcado para julho, precisou ser adiado em razão do jogo do play-off da Copa Sul-Americana, quando o Dourado enfrentou o Palestino. Depois de se enfrentarem, Vasco e Cuiabá vão ficar com o mesmo número de jogos em relação à maioria dos adversários. Com 24 rodadas disputadas, o Vasco é o atual nono colocado com 34 pontos. Já o Cuiabá aparece na penúltima posição com 22. Agora vamos falar de polêmica, pois o Vasco avalia levar a semifinal da Copa do Brasil ao Maracanã. O sorteio da Ordem dos Mandos será levado em consideração para o veredito. Os prós e os contras estão na mesa do clube, que considera o efeito caldeirão de São Januário, mas vislumbra as receitas do Maracanã. E aí eu te pergunto, torcedor, qual a sua opinião em relação a isso? São Januário ou Maracanã? Eu vou deixar minha opinião aqui. Eu prefiro 1000 vezes São Januário, o nosso caldeirão, esse negócio de visar a receita. Eu penso o seguinte, o importante é a classificação, não é mesmo? Pois classificando, de qualquer forma, vai ganhar uma boa grana, fora a ida para a final, né? Então tem que pensar na classificação, não vejo necessidade de ser no Maracanã, até porque o Vasco está mais habituado a jogar em São Januário. E mais, o Vasco disputou 17 partidas em São Januário esse ano e vem tendo um aproveitamento de 74% até aqui. São 11 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. São Januário joga, né, minha gente? E nesse caso, o Maracanã acaba sendo um campo neutro. Uma opinião minha, tá? Se você pensa de outra forma, eu respeito de boa. Minha gente, dia de clássico, Flamengo e Vasco se enfrentam na noite desse domingo, partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. O Clássico dos Milhões será no Maracanã às 18h30. E muita coisa mudou no Vasco desde o primeiro clássico, lá no primeiro turno, que vascaíno nenhum quer lembrar, não é mesmo? A fase atual é definitivamente outra, ainda bem. Em nono lugar no Brasileirão, como eu falei anteriormente, a 7 pontos de distância da zona de classificação para a pré-Libertadores, o Vasco é semifinalista da Copa do Brasil. Olha que maravilha! Eliminou o Atlético Paranaense na quarta-feira passada em Curitiba e a derrota no tempo regulamentar interrompeu uma sequência de 8 jogos, ou quase 2 meses, sem saber o que é perder na temporada. Temos outro treinador, né? Então a fase é boa realmente, depois da goleada sofrida para o rival no primeiro turno, né, que marcou a estreia do tenebroso Álvaro Pacheco no comando do Vasco. O resultado carimbou negativamente o início do trabalho dele, né, do português, que foi demitido 3 rodadas depois. Pacheco não deixou saudade na torcida e ainda bem que já se foi, né? Rafael Paiva, que já havia sido técnico interino no hiato entre Ramon Dias e Álvaro Pacheco e entregado o time classificado na Copa do Brasil para o português, assumiu de vez após a saída de Pacheco e recolocou a equipe nos trilhos. Desde então, o Vasco de Paiva disputou 18 jogos, sendo 10 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O nosso time ganhou casca. Dá para dizer que o Vasco é um time mais maduro se comparado à equipe de 3 meses atrás. O semblante abatido deu lugar ao discurso de que é possível superar, sim, qualquer adversidade durante as partidas, como Rafael Paiva costuma dizer nas coletivas. Sob seu comando, o Vasco venceu 3 partidas de virada contra o São Paulo e 2 vezes contra o Atlético Paranaense.
Isso sem mencionar os jogos contra o Bragantino e Criciúma, em que buscou a virada depois de sair atrás do placar. Mas sofreu empate no fim, infelizmente, né? Um vacilo completamente desnecessário, né? Era para a gente estar muito melhor na tabela do que nós estamos, mas isso já faz parte do passado. Na quarta passada, mesmo com 2-0 contra no placar, um jogador expulso no primeiro tempo conseguiu diminuir com o gol do Verratti e levou a decisão para os pênaltis. Ainda teve o encaixe, né, do Hugo Moura, que vem se encaixando bem. O Vasco da goleada lá no primeiro turno foi escalado por Álvaro Pacheco com Esforço e Galdames no meio-campo. A questão sobre a qual seria a dupla de volantes ideal norteou a primeira metade da temporada da equipe, que sofria de um problema crônico de ceder espaços na frente da área. Rafael Paiva resolveu a parada escalando Matheus Carvalho e Hugo Moura no setor. Matheus andou oscilando e recentemente foi para o banco de reservas, mas o Hugo vem colecionando boas atuações e nesse momento é um dos jogadores mais regulares da equipe. A segurança na frente dos zagueiros e a primeira ligação com o ataque passam muito pelos seus pés. Fora a estabilidade nos bastidores, né, que eu também vou comentar aqui, no clássico do primeiro turno, o Vasco estava fervilhando nos bastidores. O clube associativo havia acabado de obter uma vitória na justiça que tirou a 777 Partners do comando da SAF e o entregou a Pedrinho. Havia muitas dúvidas pairando no ar. Quais seriam os movimentos do presidente? O CEO Lúcio Barbosa seria mantido? O então executivo Pedro Martins se reportaria a quem? A decisão em caráter liminar duraria? Eram muitas perguntas, né? 3 meses depois, o cenário é de estabilidade no Vasco. Pedrinho segue no comando da SAF, é uma figura muito ativa no dia a dia e querida por jogadores e funcionários. Mesmo sem o aporte da 777, que a princípio seria pago nesse mês, ele e sua gestão vem conseguindo administrar o futebol com pagamentos em dia. E mais, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, além de Coutinho, Lucas Piton e Maicon, que eram dúvidas, também estão relacionados normalmente para enfrentar o Flamengo. Ufa, dá pra gente dar uma respirada boa com essa notícia, né? Outra novidade é o reforço Maxime Domingues, que vai para o seu primeiro jogo com a camisa do Vasco. Eu espero que seja um jogo muito iluminado dele, que ele faça gol pra gente, que vai ser muito importante ele estrear, né, justo num clássico e com um gol. Olha que maravilha que seria. O jogo será transmitido pelo Premier. Paulo Andrade comanda a transmissão da partida e os comentários serão de Grafite e Eric Faria. O árbitro da partida será o Rafael Claus. E a provável escalação do Vasco até o momento dessa gravação será Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton. Esforza ou Matheus Cocão, Hugo Moura e Payet. Ryan ou Emerson Rodrigues, David e Verratti. O meu palpite para a partida é 2-1 para o Vasco e o seu, deixa aí nos comentários. Eu estou confiante como sempre fui e eu acho que a gente vai devolver aquele vexame lá do primeiro turno hoje para eles. Eu espero, né? Eu estou muito confiante na nossa vitória hoje. Até o empate não seria mal, né? Mas vascaíno que se preze, quer uma vitória, quer os 3 pontos, que vai ser muito importante para a nossa continuidade na primeira parte da tabela do Brasileirão. A última notícia no giro de hoje é sobre o Jair, e uma notícia boa, né? Ele já vem treinando com o grupo e está cada vez mais próximo do seu retorno. O volante se recupera de uma lesão de rompimento ligamentar do joelho sofrida no começo da temporada. Notícia boa, né? Quanto mais reforços, melhor. Ele e Paulinho fazem muita falta e com certeza serão bons reforços quando retornarem para o Vasco, e eu espero que retornem ainda nessa temporada, né, para dar aquele gás para a gente, aquele up, né, que a gente está precisando para a gente crescer cada vez mais no Campeonato Brasileiro e quem sabe, né, eu estou confiante em relação a isso também, buscar uma vaga na final da Copa do Brasil de 2024. No mais é isso, você que ficou comigo até o final do vídeo, deixou o like para fortalecer o canal da Vascaína aqui.
Se inscreveu se não é inscrito e está aqui pela primeira vez, ativou o sininho das notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Se fez tudo isso, meu muito obrigada, tamo junto, isso aqui é Vasco, vamos para cima, vamos com tudo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para você, e eu espero que sejam notícias boas, eu espero que sejam com os 3 pontos na bagagem. Beijão e saudações vascaínas. Isso aqui, ó, isso aqui é Vasco, valeu!